Não, eu acho importante é informar, né? Mas também o quanto é importante para a pessoa se identificar, se sentir acolhida ou perceber. Que eu tenho amigos assexuais e sempre foi muito difícil, principalmente acredito na adolescência, né? E de repente falar sobre isso, né? Na minha, assim, a gente nunca ouvia falar em pessoas assexuais. Então, falar sobre isso, a pessoa saber que existem outros como ela, e se identificar, eu acho muito, muito importante, muito necessário. E é um leque riquíssimo, né, Renata? Você, como uma, né, estudiosa mesmo da mente humana, trabalha com a psique humana, que eu acho assim fantástico, fabuloso, é um material assim incrível. E até fora da sigla mesmo, a gente escuta muito falar em pessoas demissexuais, né? São aquelas pessoas que têm atração, que geram, só vão ter atração sexual se primeiramente tiverem construindo um vínculo psicológico, um vínculo emocional, um vínculo intelectual com uma pessoa, né? Eu me considero completamente assim. Primeiro tem que ter essa admiração mesmo, nossa, que bacana, que pessoa incrível, que, né, para depois ter um outro tipo de atrativo, e isso nem está lá na sigla, mas também existe, ou seja, as diversidades humanas de novo, né? Mas o relacionamento, você acabou de falar uma coisa que é real, né? É, eu acho que todo ser humano, para se relacionar com outro, tem que admirar, né? Tem que começar pela admiração. Eu não sei, a Rê também, o Marcão, na época que você estava conheceu o Marcão, não foi aquela coisa da admiração, Rê? Sim, claro, eu acho que sim, senão é difícil também. Eu acho que é difícil você se relacionar sem rolar uma admiração, né? Eu acredito que sim. Então, É nós que todas somos como você sexuais. disse, demissexual. Porque, no caso da pessoa demissexual, isso é mais. É mais gritante, sabe? Porque para pessoas que não são assim, a atração por conta de ver alguém bonito, a atração física, independe. Os demissexuais não, já tem que ter aquela liga na hora de conversar, sabe? Sintonia de ideias, já é uma coisa mais filosófica, sabe? Uns lances assim. Sei, É sei. desse jeito. Agora, a Rê falou que teve uma amiga assexuada, né? Asexual. Assexual, desculpa. Aí eu tive uma menina, uma amiga minha, acho que foi na época do ginásio. Ela era intersexo, mas na minha época falava hermafrodita. E aí eu lembro até hoje, como se fosse a menina, ela se vestia como menina. E aí teve o lance de que ela ia sofrer uma cirurgia, porque a mãe estava decidindo, e eu achava aquilo É. tão Marta, delicado, você né? sabe que no Brasil nós não temos legislação que proteja crianças intersexo. E, de verdade, o que acontece pós-nascimento dessas crianças é mutilação. É muito triste. É uma área que eu gosto de estudar muito também. Tem pessoas incríveis. E a Associação Brasileira de Pessoas Intersexo tem um trabalho maravilhoso, chama ABRAE. Convido vocês e quaisquer outras pessoas interessadas a conhecer o trabalho, a conhecer as histórias, porque enriquece demais e mostra um mundo totalmente fora da caixinha, porque são crianças que, se não tiverem pais bem informados, o que os pais pensam? Nossa, meu filho nasceu com problema. Meu filho não tem o saquinho escrotal, mas não tem o pênis, né? O caso de uma mãe que eu peguei para poder fazer o processo. Obviamente, eu não vou citar nomes por questão de ética, mas a criança passando por uma série de dificuldades, porque registrou como um menino, só que depois fizeram os exames e tudo mais, e a parte interna, né, do organismo viram que é uma menina.
Olha a situação. E às vezes também, aí ela vai não conseguia tratamento pelo SUS, porque o nome da criança não batia, teve que ter todo o trabalho para a mudança do nome dessa criança e a documentação. Médicos mal informados, porque passam por uma faculdade de medicina e por residência sem nunca ter ouvido falar da existência de crianças que nascem desta forma, pessoas que ainda acham que isso é anomalia, que é doença, uma série de situações grotescas que poderiam ser evitadas até na escola. Se nós tivéssemos, imagina, seria tão mais natural se nossas crianças e jovens dentro da idade adequada para cada assunto respectivo, obviamente, mas que nós falássemos abertamente sobre isso, que nós ensinássemos as pessoas, porque imagina um pai e uma mãe nunca ouviu falar, aí recebe aquele nenenzinho, o médico fala, olha, seu filhinho tem problema, porque ele nasceu com pênis e vagina. Olha, ele não nasceu com orifício X. Olha, a criança não tem isso daqui. É um baque. Eles não sabem nem para onde ir. Então, mas hoje, qual é a forma adequada para tratar do intersexo? Porque naquela época eu fiquei abismada lá onde eu estudei. Era um colégio bacana, eles tinham recurso, mas os pais ela era até ela era muito assim tímida, sabe? Introspectiva, né? Ô Marta, no Brasil a orientação de médicos e mesmo as decisões judiciais, né, geralmente falam que é para essa criança ser operada, né, passar por cirurgia. E isso é horrível, porque geralmente são muitos os casos de criança que nascem com micropênis, e aí esse pênis acaba sendo retirado, e essa criança é registrada como menina e criada como menina, mas depois, na fase adulta, de repente, ela se autoconcebe enquanto identidade de gênero masculina, e ela foi, né? Ela deveria deixar naturalmente isso acontecer. Isso, então assim, a ABRAE, ela sempre orienta, lógico, ter a orientação de médico, psicólogo, né, as pessoas especialistas em questões hormonais e uma série de outras abrangências, para que isso seja verificado conforme essa criança vai crescendo e tudo mais, por uma série de questões. Mas, como eu disse, como nós não temos legislação ainda, tudo tem que ser por via judicial, então é tudo muito sofrido, né? Por isso que é muito importante essa organização para poder orientar pessoas. E esse foi só um exemplo que eu dei. Óbvio que pessoas intersexo, ela pode nascer com outras situações mais, que não vem ao caso agora aqui, o assunto é muito complexo e muito extenso. Mas caso alguém se interesse ou saiba de alguém ou queira maiores informações, procure o site da ABRAE, Associação Brasileira de Pessoas Intersexo, e lá tem todas as informações. As pessoas já começam a estudar isso academicamente, a escrever artigos, obras, e o assunto vem aumentando bastante. E aí, gostaram desse trecho? Então, para ver a entrevista completa, entre no canal Deus Samana Cast e lá você vai ter a entrevista completa, essa e muitas outras. Também se inscreva, ative o sininho e dê aquela força pra gente, certo? Até mais!